Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é aquele meu jargão de sempre. Eu sou a Marina Curi Marcondes, eu sou psicóloga clínica, infanto-juvenil, especialista em infância e adolescência. E hoje eu vim bater um papo com vocês sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nosso famoso TDAH. Então, que bom que vocês estão aqui comigo. Essa aula ela é repleta de conteúdos, fiquem comigo até o final. Temos muitas coisas que podem ajudar o seu filho nesse momento. Essa aula é especial para aqueles pais que querem mudar a realidade das suas famílias. Se você tem uma criança agitada que tem esse diagnóstico, ou mesmo que não tenha esse diagnóstico, mas que você quer mudar a realidade, quer melhorar a sua relação com o seu filho, quer melhorar o comportamento dele na escola, em casa, e não sabe mais o que fazer. Talvez você tenha já medicado o seu filho, ou não, talvez não tenha medicado, talvez não tenha dado nenhum diagnóstico, mas você está preocupada com tudo isso, você então está no lugar certo. Eu estou aqui para te ajudar e eu vou explicar um pouquinho do meu contexto só para você entender como é que eu posso fazer isso até o final dessa aula, então fique aqui comigo. Bom, então, eu me formei já há 8 anos e nessa minha formação, eu não imaginava que eu ia ter tanto interesse em atender crianças e adolescentes. Então, logo no começo do meu percurso, eu me formei e fui direto para a clínica. E fui atendendo tudo, crianças, adultos, adolescentes. E nesses atendimentos, eu percebi vários problemas na vida adulta que são ocasionados na infância. Então, eu percebi que muitas coisas elas podem ser evitadas se a gente tiver uma conduta na infância com as crianças, que vá fazer a diferença nessa vida adulta. Então, com base nisso, eu resolvi começar a atender crianças e adolescentes, que no caso eu já atendi, mas eu resolvi me especializar nessa área, para ajudar os pais com a lidar com isso tudo. E na mesma época, eu recebia muitos pais com muitas dúvidas do que fazer com a criança. Desfraldo, não desfraldo, é assim, é assado. E assim, já fazem alguns anos, né? Eu já tô ficando velhinha, mas assim, já fazem alguns anos, e assim, a gente já tinha acesso à informação, a muita informação, a muitos estímulos. E às vezes a gente busca lá na internet uma coisa para uma dúvida que a gente tem, por exemplo, sei lá, é normal um bebê acordar várias vezes à noite? E a gente recebe milhares de estímulos. E na educação e na disciplina das crianças não é diferente. Então a gente coloca lá uma dúvida e aparecem 1000 coisas, e aquilo acaba que deixa a gente mais confuso, e aí vem a mãe, o pai, a sogra, o sogro, o tio, a vizinha e fala: "Não é assim", o outro fala: "É sim, é desse jeito", então a gente acaba ficando muito confuso sobre o que fazer como disciplinar os nossos filhos. E eu sei bem como é que é isso, gente, eu também sou mamãe da Mariana, também passo por várias das dificuldades que todos nós pais, mães e responsáveis passamos, não é porque eu sou psicóloga que eu não tenho dificuldades, né? A diferença é que o conhecimento me faz agir de uma forma um pouco diferente em algumas instâncias, né? Então, assim, com base nisso, eu resolvi atender na infância e eu resolvi atender o público que pode evitar todos esses problemas, que são os pais e os responsáveis pelos filhos, né? Pelas nossas crianças. Então, eu comecei a fazer um atendimento focado nos pais, com treinamento e orientação de pais, com cursos voltados para pais, e desde então eu venho aprimorando essa minha prática, né? E esse ano, com bastante estudo, com bastante aprimoramento, eu resolvi vir aqui para conversar hoje com vocês sobre o TDAH. Marina, por que que você veio conversar sobre isso hoje, né? Justamente porque a gente está tendo uma enxurrada de diagnósticos e a gente às vezes não sabe o que que é, o que que não é, né? Às vezes a gente escuta, viu uma coisa na internet, ou viu um vizinho falando de alguma coisa, ou alguém falando alguma coisa, e a gente fala: "Nossa, será que meu filho tem isso? Nossa, meu filho é agitado, será que ele tem TDAH? Nossa, meu filho é desobediente, será que ele tem TDAH?" Então a gente fica ali naquela dúvida, né? Tem ou não tem? Ao mesmo tempo que a gente quer que não tenha, né? Porque, nossa, o que que é transtorno? Que palavrão, que nome estranho. Será que meu filho tem isso? Será que ele vai precisar tomar remédio? Será que ele nunca vai melhorar? Então, assim, todas essas dúvidas vêm nos pais. E a minha ideia com a nossa aula hoje é esclarecer de uma vez por todas tudo isso. Então, nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que que é, quem faz o diagnóstico, como é que você faz para ajudar o seu filho. E esse é o principal motivo da nossa aula, de eu estar aqui com vocês hoje.
como é que vocês podem ajudar os filhos de vocês a terem mais saúde e qualidade de vida, sendo portadores ou não de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A ideia aqui não é a gente dar diagnóstico nenhum para o seu filho. E até porque eu nem tenho, nem posso fazer isso, eu nem tenho como fazer isso, nem posso fazer isso aqui em uma aula. Muito menos você. Você que é pai, mãe, responsável, você não tem responsabilidade nenhuma para dar diagnóstico ao seu filho, nem a escola tem responsabilidade de fazer isso. A responsabilidade de dar diagnósticos são de profissionais capacitados. Então, a nossa ideia aqui não é sair diagnosticando quem tem e quem não tem, nem você aí ficar. Não, a ideia é a gente saber como que faz para ajudar os nossos filhos a terem boas relações na escola, a não terem prejuízos escolares, a serem boas pessoas, serem felizes na vida adulta, serem bons cidadãos. Então, a nossa ideia com essa aula aqui é isso. Então, bora lá, vamos começar falando, que vocês sabem, quem me conhece, eu tenho um canal no YouTube, tem mais de 90 vídeos gravados lá sobre vários temas da infância. Então, assim, quem me conhece sabe que eu vou direto ao assunto e vamos lá, vamos falar do que é necessário. Antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pauta, tomar uma aguinha, porque, né, temos muitas coisas para falar hoje. Então, eu fiz aqui, eu elenquei uma lista de várias perguntas que os próprios pais me fazem, e eu vou tentar responder todas essas perguntas aqui para que a gente possa ficar tudo claro para vocês. Vamos ao que interessa. Vamos ao nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto é o que é o TDAH. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos começar pelo transtorno. O que é um transtorno, então? Eu vou fazer uma diferença para você entre três coisas: transtorno, doença e síndrome. Então, assim, ó, a doença, ela tem um prognóstico e um diagnóstico. Marina, que palavrão é esse? Vou te explicar melhor, calma. A doença, ela tem um diagnóstico, ou seja, a gente sabe de onde vem a doença. E a gente sabe como conduzir uma doença. Então, por exemplo, a diabetes, né? A diabetes é uma doença. A gente sabe o que causa diabetes. A gente sabe que são questões genéticas, ou desculpa, hereditárias, que são, e também o fator ambiental, que é você se encher de doce, né? Então, a gente sabe que a diabetes é causada por esses dois fatores primordialmente, né? A gente também sabe o que fazer para cuidar de diabetes. Uma pessoa que é diabética, ela sabe que ela tem que cuidar do açúcar, não comer muita massa, enfim. Ela precisa ter alguns cuidados para lidar com a doença. Ela também, algumas pessoas precisam tomar insulina, outras não, enfim. Então, assim, a gente sabe como lidar com a diabetes, certo? Então, isso é uma doença. A gente sabe de onde vem e sabe como conduzir e para onde vai. O transtorno, que é o caso do transtorno do TDAH, que é o que nós estamos falando aqui. O transtorno, a gente sabe como conduzir, mas a gente não sabe para onde vem. Como é o caso do transtorno do espectro autista, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de vários outros transtornos que têm esse nome. Nós não sabemos de onde vem. Embora existam várias linhas, né, às vezes até fake, falando que autismo é causado por isso, TDAH por aquilo, ainda não existe uma comprovação do que causa esses transtornos. Podem ser questões genéticas, a gente já sabe que a genética, principalmente no TDAH e no autismo, faz total diferença, né? Então, assim, pode ser a genética, pode ser a hereditariedade, é um fator, mas tem outros fatores. Então, a gente ainda não tem essa explicação super correta e super adequada e batido o martelo sobre o que realmente causa esses transtornos. Mas nós sabemos como lidar. Então, por exemplo, se a gente tem um diagnóstico de TDAH e de autismo, a gente sabe que, por exemplo, no autismo, a gente tem que partir para as terapias, a gente tem que fazer ecoterapia, fonoaudiologia, psicologia, em alguns casos, tratamento medicamentoso, né? No TDAH também, em alguns casos, a gente precisa da medicação, a gente precisa da terapia, principalmente terapia cognitiva comportamental ou comportamental, para ajudar a própria criança a lidar com as questões do transtorno. Então, a gente sabe o que fazer com isso, né? No caso do TDAH, a gente também precisa de adaptação escolar, mas enfim, calma que eu vou comentar tudo isso com vocês daqui a pouco. Então, a gente sabe o que fazer com isso tudo, certo? Então, essa é a principal diferença de transtorno e de doença. O que é a síndrome, Marina? A síndrome, nós não sabemos de onde vem, nós também não sabemos muito bem como conduzir.
como por acaso, como por exemplo, a síndrome de Down. Nós não, a gente só sabe que a síndrome de Down é a trissomia do ciclo 21, esqueci a palavra. Mas enfim, a gente só sabe que é no nosso cromossomo 21, né? A palavra veio. A gente só sabe que é a trissomia do cromossomo 21, que é isso que acontece geneticamente na síndrome de Down, mas a gente não sabe o que que causa essa trissomia, e a gente também não sabe muito bem como lidar com isso. Então, a criança, né, pode ser encaminhada para fonoaudiologia, para falar e tudo mais, mas, assim, são coisas que podem apenas auxiliar, né? Então, na síndrome, nós não temos um prognóstico, a gente não tem como saber de onde veio e também não sabe muito bem como conduzir isso tudo. Então, estou falando dessa diferença só para explicar para vocês o que é um transtorno, né? No caso do TDAH, então, é esse caso que nós temos aí. É uma coisa que a gente sabe como conduzir, mas a gente não sabe muito bem da onde vem, como que se explica isso tudo, né? No TDAH, eu falo aqui para vocês que tem várias formas de conduzir. As melhores formas de conduzir o TDAH são na escola, adaptação escolar, do ambiente escolar da criança, em casa, adaptação dos pais, que tem que saber lidar com essas características do TDAH para ter alguma saúde, alguma qualidade de vida. E assim, algumas crianças também precisam de terapia cognitiva comportamental e medicação. Então, cada caso é um caso, precisa avaliar com calma para ver certinho o que que a criança precisa, né? Porque a gente precisa desse olhar com mais precisão para entender se é só isso que a criança tem, se é só disso que ela precisa, só dessa ajuda, né? Então, assim, a gente precisa olhar com bastante calma para poder fazer a indicação do tratamento da criança. Porém, o que se tem certeza é que a conduta dos pais frente a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade faz total diferença. E isso, gente, não sou eu que estou vindo aqui falar para vocês de uma coisa que eu acho, ou com base na minha real experiência clínica de 8 anos. Não, não é isso. Isso está escrito na literatura, isso está nas evidências científicas, que a conduta dos pais faz total diferença para melhora significativa ou para piora dos quadros de TDAH. Então, se aí na sua casa está acontecendo de você ter uma criança que, embora tenha diagnóstico ou não tenha, assim, não importa se você foi no neurologista, se você tem um papel dizendo que tem, ou se você não foi no neurologista, se você não tem nada dizendo, não importa, não é isso que a gente quer, que a gente está enfatizando aqui. O que importa é, se você tem em casa a sua criança e você está com dificuldade, por quê? Ou a sua criança está com um desempenho escolar muito abaixo da média, porque está tendo dificuldades escolares, ou porque é uma criança muito quieta, mas é desatenta, e isso está prejudicando ali ela prestar atenção e tudo mais. Ou se você tem uma criança que é muito agitada, que não para quieta, que levanta da carteira, que bate nos colegas, que esconde o apontador, que sai da sala sem pedir, que todo dia você recebe, quase todo dia ou todo dia você recebe uma ocorrência da escola falando que aconteceu isso com o seu filho ou aquilo, ou você é chamada constantemente na escola para tentar resolver essas questões que aparecem aí com o seu filho. Se em casa você tem uma criança que só fica no eletrônico, ou é muito agitada, ou você evita sair de casa, porque quando sai de casa, o seu filho acaba batendo em outras crianças ou quebrando coisas das casas que você frequenta, e aí você tem que ficar se explicando sobre, né, as pessoas te questionam se essa criança tem alguma coisa, enfim. Então, se tudo isso está acontecendo na sua vida, temos um sinal de que está na hora de você mudar, está na hora de você olhar para a conduta do seu filho, e eu estou aqui para te ajudar a fazer isso, a acabar com isso tudo de uma vez por todas, né? E fazer com que você tenha uma mudança de comportamento que vá refletir no seu filho. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui. Quem está aqui comigo é porque quer mudar você quer mudar o ambiente da sua casa. Você não está aqui para jogar culpa na criança, dizer que a criança é temperamental, que a criança é mal educada, que a criança é isso ou aquilo, e jogar toda a culpa nela e ficar livre de tudo isso. Não, quem tá aqui comigo é porque você quer começar a mudança por você. Você não vai começar a mudança pelo seu filho, você vai começar a mudança por você, mudando a sua conduta, que vai refletir na conduta do seu filho, com certeza. Então, isso que eu falei para vocês é uma certeza. A conduta dos pais faz total diferença para a melhora ou piora dos sintomas de TDAH. Se você tem tudo isso que eu falei aqui, na escola, em casa, tudo mais, é sinal que a sua conduta precisa dessa mudança
para você conseguir ter uma relação melhor com o seu filho, para você querer estar perto do seu filho, para você poder ter mais tranquilidade, mais afeto, mais aproximação com a sua criança, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir. Para você que não sabe, de 5 a 8% da população mundial acaba apresentando esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E pode ser que seu filho esteja ou não incluso nesse número aí. Como eu disse, não estamos aqui para fazer diagnóstico, nem eu nem você, não é essa a nossa ideia. Isso aqui é só uma informação para você. É, o TDAH ele pode ter três tipos, que é o tipo desatento, o tipo hiperativo ou o tipo combinado, que é com desatento e hiperativo barra impulsivo, né? Os primeiros sintomas, eles são geralmente diagnosticados em idade escolar. Ou seja, depois que a criança vai para a escola, que a gente acaba percebendo. Porém, tem criança que mesmo antes de ir para a escola já é perceptível alguns sintomas. Então, uma criança que é hiperativa, não para, corre, anda, pula, mesmo no momento que é esperado que essa criança fique quietinha, por exemplo, na consulta de um médico, ou quando ela vai no dentista. Então, assim, momentos que ela precisa ficar quietinha, ela não consegue ficar quietinha. Então, isso é hiperatividade, né? Uma criança que é impulsiva, que age sem pensar, que bate nos colegas, que fala coisas que não são adequadas. Então, vou dar um exemplo para vocês. É, uma vez eu atendi um menininho que eu recebi ele e falei assim: oi, fulaninho, tudo bem? Como é que você está? Eu preparei uma sala cheia de brinquedo para você, vai ser muito legal o nosso encontro. Ele olhou para mim e falou: duvido. Mas ele não falou brincando, ele falou sério. Ou seja, ele duvidava realmente que ia ser legal aquele encontro, né? Era o primeiro encontro que a gente estava tendo. Então, assim, é uma criança que não tem muito filtro, assim, ela acaba falando coisas, claro, que eu sou adulta, psicóloga, que eu sei conduzir toda essa situação. Mas se ele falar, por exemplo, para um coleguinha uma coisa dessa, o coleguinha já vai se afastar dele, né? Então, assim, por isso que o TDAH tem algumas dificuldades de relacionamento também. Não porque ele não quer, ele quer se relacionar, mas ele tem essa dificuldade de pensar um pouquinho no que ele vai falar. E aí isso acaba magoando as outras crianças, enfim, né? É, a gente está falando aqui de crianças e adolescentes, mas a gente também tem adultos que podem ter o TDAH, né? Só que muitas vezes esses adultos eles não são diagnosticados na infância. Eu já diagnostiquei vários adultos com déficit de atenção e hiperatividade. E foram aqueles adultos que tiveram dificuldade na escola, que reprovaram, que começaram vários cursos, não terminaram, ou que começaram o curso e terminaram, mas assim, reprovaram em várias matérias. Então, enfim, o adulto tido como irresponsável, né? E aí, esse adulto, por todas essas irresponsabilidades, chega aqui no meu consultório achando que tem depressão, tem ansiedade, e na verdade tem um quadro de TDAH, que gerou todo esse quadro ansioso barra depressivo. Então, a gente também tem, sim, adultos com quadro de TDAH, que acaba sendo feito esse diagnóstico meio tardio, né? A minha ideia aqui com vocês, gente, não é, como eu disse, não é dar diagnóstico, e assim, existem crianças que são agitadas e desatentas, e também são impulsivas, e não tem TDAH. Então, existe essa parcela da infância que tem esses sintomas. Para a gente ter TDAH, não basta ser a criança ser só desatenta, agitada ou impulsiva. Ela tem que ter vários sintomas, e desses vários sintomas, ela também tem que apresentar em vários ambientes. Então, por exemplo, assim, o seu filho é hiperativo, agitado, desatento, só na escola, em casa não é. Então já não é TDAH, não se configura. Ou vice-versa, você tem uma criança em casa que é super agitada, conversa, não para, mas em casa, na escola não apresenta esse comportamento. Então também já não é. Então, assim, não é, a gente não pode pegar uma criança assim, essa criança que é agitada tem TDAH. Não é assim que funciona um diagnóstico de TDAH, né? De transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico subjetivo. Puxa, Marina, outro palavrão. Como assim? Me explica. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que a gente não tem como tirar o sangue da criança ou fazer um exame de ressonância ou eletroencefalograma ou qualquer outro exame físico e olhar lá se tem ou se não tem. É um exame que é um diagnóstico que depende de observação e de observação de profissionais capacitados. Não é a observação do professor, porque o professor não é capacitado para fazer diagnóstico, e nem seu, porque você é pai, mãe ou responsável, então você também não é responsável por fazer diagnóstico nenhum, né? Mas se você está em dúvida, se a sua criança está em sofrimento, se você também está em sofrimento por conta de tudo isso, é hora de procurar um profissional para sair da dúvida e saber como é que você vai ajudar o seu filho. No caso, se você está aqui, você já quer saber disso, como é que você pode fazer para ajudar o seu filho. Então,
O TDAH também pode apresentar dificuldade de aprendizado, tá, gente? Porque, assim, o déficit de atenção, vamos pensar que a atenção, ela é uma casinha. Antes da casinha da atenção, a gente tem a casinha da motivação. Então, assim, você que é adulto, vamos pegar você. Você gosta de jogo de futebol ou de um programa de receita, você adora. Você não perde por nada. Chega a hora, você tá ali, você vai assistir, você vai acompanhar toda a receita, né? Você vai assistir todo o jogo porque você gosta. Agora, se você odeia, se você que é mulher, odeia jogo de futebol, você não vai conseguir ficar assistindo o jogo. Você vai pegar o seu celular, você vai ver outras coisas. Então, você não vai ter atenção por aquilo. Então, antes da atenção vem o interesse e a motivação. Depois vem a atenção, que é a gente ficar olhando para que aquela informação entre. Então, a atenção é uma portinha que, quando está aberta, toda a informação vai entrar. E essa informação entrando vai passar por outros processos, como, por exemplo, memória, pensamento, e aí vai se consolidar esse conhecimento lá. Agora, se essa portinha da atenção está fechada, tudo isso também não vai acontecer. Então, se você não assistiu o jogo, se você deu uma olhadinha no jogo, outra olhadinha no celular, outra olhadinha na receita e tal, você não prestou atenção, depois o seu marido vai falar assim: Ah, mas você lembra qual foi o jogador que fez o segundo gol? Você vai falar: Putz, não me lembro. Por quê? Porque você não estava prestando atenção. E isso acontece com a criança também. Como é que a criança vai lembrar do conteúdo na hora da prova se ela não prestou atenção? Se aquele conhecimento não entrou, para ela poder fazer o resgate na hora que ela aciona a memória, né? Então, não vai rolar. Então, assim, a atenção é um processo primordial para que a criança se recorde, resgate informações e conhecimento e possa usar esse conhecimento, essas informações para daqui a pouco, né? Então, sem atenção não tem memória, não tem aprendizado, não tem conhecimento, então a criança pode sim apresentar dificuldade de aprendizado, e também de interação social, justamente por causa daquilo que eu expliquei. Às vezes a criança não tem um filtro. O que acontece que aqui não tem esse filtro? Aqui no nosso córtex pré-frontal, existem funções que vão ficando mais maduras com o amadurecimento da criança. No caso do TDAH, existe uma função que se chama controle inibitório, que é falha. E essa função é responsável por a gente pensar assim, puxa, não, isso aqui é inadequado, eu não posso falar isso, né? Ah, não, isso aqui não vai ser legal, porque senão minha coleguinha não vai gostar do que eu vou falar, ou vai se afastar de mim. Então a criança tem essa dificuldade, ou seja, ela acaba falando e fazendo coisas que podem afastar os colegas. Então não é que ela não queira se relacionar, porque ela tem essa dificuldade mesmo, esse controle inibitório. Ele vai ficar pronto em todas as crianças só após os 21 anos de idade, mas em especial na criança que é portadora do TDAH, essa dificuldade vai ser presente meio que a vida toda, né? Outra coisa, a forma como os pais conduzem como eu já disse aqui, é um passo extremamente importante, porque a sua conduta pode muito melhorar os sintomas. Então, com a sua conduta, a criança pode começar a resolver melhor os problemas, a criança pode se sentir mais acolhida, pode se aproximar mais de você, pode ter uma melhora no relacionamento social, pode ter uma melhora de comportamento, né? Ou com a sua conduta também, a criança pode piorar nos relacionamentos, pode começar a bater nos colegas, pode começar a fazer mais bagunça, a apresentar mais desobediência. Então, a tua conduta vai fazer a diferença nisso tudo. Tem crianças que são desobedientes, independente de terem TDAH ou não. A desobediência, gente, ela não é um problema da criança, ela é um problema da relação entre os pais e os filhos, né? Então, assim, a desobediência, ela acontece porque não existem regras claras, não existe supervisão das regras. Então, por exemplo, assim, você quer que o seu filho arrume a cama, mas você não deixou isso como uma regra clara. Logo, ele não vai fazer, ele não vai arrumar a cama. E aí, daqui a pouco, a forma como você conduzir isso também vai ditar. Então, você sai gritando atrás dele para arrumar a cama, você deixa de castigo. Ah, Marina, tá errado de deixar de castigo? Não, não tá. Só que isso tem que ter sido combinado previamente antes. Você não pode pegar a criança de surpresa e falar, tá de castigo por causa disso, isso, daquilo, sendo que você não combinou com a criança, senão que ela não existe essa condição para ela, né? Então veja só quantas coisas aí que os pais podem fazer que podem ajudar ou piorar o relacionamento e a conduta e o comportamento dos filhos, né? Então, nós precisamos impor limites de forma muito consciente, os limites têm que ser muito claros, e de uma outra ponta, a gente também precisa ter muito afeto oferecido para essas crianças, né?
o afeto, a atenção, isso não faz mal para ninguém. Quem me conhece, quem me segue aqui pelo Instagram, no YouTube, sabe que mimar a criança, eu não gosto muito da palavra mimar, porque tem um contexto meio negativo, né? Mas assim, quem me conhece sabe que eu sou super fã de ser afetivo com as crianças. A gente precisa ser muito afetivo. E ser afetivo não é ser permissivo, né? A gente precisa ser afetivo, mas a gente precisa estipular uma relação cheia de limites com as crianças, né? Para que eles entendam isso e para que isso tenha um resultado positivo no comportamento deles, né? Então, como que a gente faz para entender e para melhorar essa questão aí do TDAH com a criança? Primeira coisa, se você sabe, se você suspeita que seu filho tem algum diagnóstico, você precisa buscar um profissional. No caso, aqui eu posso te ajudar. Inclusive, eu arrumei uma forma de te ajudar de uma forma mais específica, sem que necessariamente você saia daqui com um diagnóstico, né? Porque não é essa a ideia, como eu estou falando aqui desde o começo. Pensando em como te ajudar, eu criei um grupo de pais. E é um grupo super pequenininho, que vão ser no máximo 4 ou 5 pais e mães que vão participar. Porque vai ser um grupo onde a gente vai realizar um processo de orientação e treinamento para que esses pais possam conduzir e melhorar a relação com os seus filhos, né? Então, esse grupo, ele vai ser lançado lá em abril, e daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor para você, se você, né, tem interesse, quer participar, como é que você vai fazer para fazer a sua inscrição aí para esse grupo. Voltando ao diagnóstico do TDAH, essa é uma avaliação, então, subjetiva. Pode ser que você já até tenha levado em algum médico, aí o médico fala assim, não, seu filho tem TDAH, daí o outro fala, não, não tem. Então, assim, é um diagnóstico que precisa de observação clínica de profissionais capacitados para oferecerem esse diagnóstico. É um diagnóstico complexo, e é um diagnóstico que precisa aí de, como eu disse, vários critérios com relação a sinais e a sintomas, para poder fechar, para poder bater o martelo. Esses sintomas eles têm que estar presentes há mais de 6 meses em 2 ambientes diferentes, como eu disse, né? Então, a criança é agitada só em casa ou só na escola? Não fecha diagnóstico para TDAH. Ah, a criança esteve agitada por alguma situação, algum estresse ambiental, o pai e a mãe se separou, mudou de casa, de cidade, não sei. Talvez também não feche o quadro de TDAH, né? Então, o profissional precisa estar capacitado para ter certeza do que se realmente se trata de um quadro de TDAH ou não. Minha aguinha, né? E assim, gente, o déficit de atenção e hiperatividade, ele não se resolve de uma hora para outra, magicamente, no estalar de dedos. Mas se a gente não aprender a lidar com a situação só se agrava. Então não adianta você pensar assim, ah, mas o meu filho tem ou não tem, e se ele tiver, não vai ter melhora. Não é uma questão de ter melhora. Se você está vivendo tudo aquilo que eu falei, turbulência na escola, turbulência em casa, cobrança dos familiares, se você está cansada, esgotada, se você não quer mais ficar perto do seu filho por conta de tantas situações que vêm acontecendo, está na hora de você começar a olhar para a situação para ver o que que você pode fazer para melhorar, né? Então, a gente vai saber, a gente vai falar sobre disciplina lá nesse grupo de pais, né? Se você tiver interesse, logo eu vou te explicar como é que funciona. E uma coisa que também é importante a gente deixar claro aqui no déficit de atenção, nessa aula aqui, é que o TDAH ele não tem cura. Então, assim, não vai existir um dia que seu filho vai acordar curado. Não tem medicação que cure TDAH, não existe isso. O que tem é a melhora de sintomas. Então, os sintomas eles podem melhorar com a idade da criança e com a sua conduta, né? Existe também uma gravidade. Tem crianças que têm uma gravidade maior e outras que têm uma gravidade menor. As que têm uma gravidade maior, elas precisam de mais ajuda, então elas precisam de terapia por mais tempo. Às vezes elas precisam tomar medicação. Ah, Marina, mas eu não queria que meu filho tomasse medicação, porque ele vai ficar dopado. Não, isso tudo é mito. Medicação não dopa ninguém, só dopa se tiver errada, né? Então, assim, fiquem bem tranquilos com relação a isso, com relação à medicação. Procurem profissionais capacitados que possam orientar vocês com relação a remédio, né? Mas só, assim, logo de cara, a medicação não dopa, se dopa tá errada. A medicação vem para melhorar a atenção do seu filho, para ele poder se concentrar um pouco mais dentro de sala de aula, para ele poder ter um rendimento de acordo com o esperado, né?
E esse rendimento, muitas vezes, para a criança que tem TDAH, a criança pode ser muito inteligente, mas se essa portinha da atenção não estiver aberta, ela não vai conseguir aproveitar tanto que ela deveria, né? E essa portinha da atenção, às vezes, para alguns casos de TDAH, precisa sim de alguma medicação que só o médico, o psiquiatra ou neurologista pode prescrever, tá bom? É por isso que tem que procurar do jeito certo, da forma adequada, para não tomar qualquer coisa, e aí não ajuda, e aí para, e aí vira aquele rolo todo, né? Eu já cuidei de vários casos, gente, assim, várias famílias, já fiz vários treinamentos, várias orientações, e eu tenho várias formas, assim, mais práticas, sem mito, sem mágica, para você ver essa relação melhorar, né? Mas é como eu disse, só fica aqui quem quer saber, quem quer começar a mudança por si próprio. Então, eu não quero pais, né? E não quero que você fique aqui se você quer só jogar a culpa na criança, falar que ela é responsável por tudo e você não olhar para o seu comportamento, né? Então é isso, o déficit de atenção, o TDAH, ele não tem cura, claro, com o passar dos anos, vai melhorando. Então, quanto mais madura a criança vai ficando, quanto mais essa parte aqui do córtex pré-frontal fica madura, mais essa criança vai ter o desenvolvimento de algumas habilidades. Talvez ela precise de ajuda em alguns momentos da vida, e tá tudo certo, mas não é nem um bicho de sete cabeças, né? É possível sim que essas características vão melhorando. Agora na infância é o período mais crítico. Por quê? Porque é o que eu sempre digo aqui no Instagram, no YouTube. O que acontece na infância fica para a vida toda, né? E é por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Porque eu não quero que vocês transformem a infância dos filhos de vocês num negócio, num trem pegando fogo, para que quando chega na vida adulta, você vai ter mais problema com os seus filhos, você vai ter dificuldade de relação, você vai ter um filho que não consegue se relacionar, você não vai ter um filho que não consegue trabalhar, não consegue terminar um curso de graduação, e eu tenho certeza que não é isso que você quer para os seus filhos, né? Então, eu tô aqui para fazer da infância dos seus filhos uma infância saudável, tranquila. E assim, gente, a vida não é branca de bolinho rosa. Nós não vamos alcançar a perfeição. Nós não vamos ter criança que fica ali quieta, parada, que aceita tudo, que obedece tudo. Criança não é assim, né? Criança não é um radinho que você aperta o botão, puf, desliga. E ela fica quieta. Criança é agitada, criança conversa, criança, né? Enfim. Então, não é isso que nós queremos alcançar, não é isso, não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é começar a mudança por você, pai e mãe responsável, você fazer um diagnóstico da sua casa, do seu lar, para ver o que pode ser melhorado e mudado a partir da sua conduta. E o seu filho vai ser uma mudança, um reflexo da sua mudança, né? Então, é como se eu estivesse te oferecendo aqui uma coisa que pode começar por você. E, se você tiver afim, fique comigo até o final. Então, o TDAH, ele não tem essa cura, ele pode sim ser auxiliado com auxílio de terapias, terapia cognitivo-comportamental, medicação, ele pode sim ser auxiliado. Na escola, é necessário que quando a criança tem um diagnóstico, sejam feitas adaptações para essa criança, como, por exemplo, a adaptação da prova, a adaptação do lugar que ela fica, porque isso faz total diferença também, né? Então, assim, se essas mudanças forem feitas na escola, se a escola tiver de mãos dadas com você, o seu filho pode ter sim melhora de desempenho escolar e melhora como um todo, de comportamento, enfim, de relacionamento na escola. Então, assim, essas mudanças na escola também são bem importantes para você ter um bom desempenho do seu filho em todas as áreas da vida dele, tá bom? O diagnóstico não é feito por você nem por mim, quer dizer, é feito por mim aqui na minha clínica, né, com os pais que vêm até aqui, daí sim, claro, eu faço diagnóstico, mas aqui com você, conversando em uma aula ou no nosso treinamento e orientação também, nós não fazemos diagnósticos, né, não é essa a ideia. Mas não somos nem eu e nem você que fazemos esse diagnóstico, são profissionais capacitados que podem fazer. Esse diagnóstico ele precisa de pelo menos dois profissionais, que é um psicólogo e um neurologista, para a gente poder bater o martelo e fechar, né? E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês de como que vocês podem ajudar o filho de vocês com relação à nossa orientação de pais, né? Nosso treinamento e orientação de pais, o nosso programa. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor como que vocês podem fazer isso. Então, assim, ó, nós vamos lançar o nosso grupo, que é o grupo chamado Oriente-se. O Oriente, ele é um grupo de pais, é um grupo pequeno de pais. É como eu disse, é entre 4 e 5 pais, porque no máximo
Esses pais, eles vão ter, né, eu coloco aí na minha conta, no máximo 3 filhos cada pai. E esse grupo é focado nas mudanças familiares. Então, assim, a gente não vai abrir uma turma de 10 pais, porque são muitas crianças e a gente não dá conta de fazer isso de forma adequada, se a gente tiver muitas famílias, né? Então, é um grupo pequeno. Esse grupo ele vai ser totalmente online e ao vivo, então não tem aula gravada. Você só pode fechar esse grupo se você estiver disposto a tirar um dia da sua semana para à noite para poder fazer esse encontro acontecer, né? É ao vivo, então você tem que estar aqui comigo, você tem que deixar os seus filhos, o seu marido ou a sua esposa, você tem que estar num ambiente que você consiga se concentrar, né? Para você pegar o material que eu vou te dar e poder acompanhar comigo o que fazer, né? Então, se você não tem essa disponibilidade de estar comigo ali na hora, no dia e na hora, não vai rolar, porque tem até um curso que é gravado, só que não é a ideia. Então, assim, o que é gravado não é a orientação de pais, é um conteúdo extra que você vai receber de bônus, né? Então, assim, para estar comigo nesse processo, você tem que ter essa disponibilidade. Esses encontros são 7 encontros que vão acontecer. E são 7 encontros focados em educação e disciplina. Como é que eu faço para disciplinar o meu filho da forma adequada? Sem bater, sem gritar, sem ser permissivo demais, sem ser afetivo demais, sem deixar a balança do afeto e do limite pender de um lado para o outro, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Nesse nosso grupo, você vai aprender. Entenderam por que são poucos pais? Então, nesses 7 encontros, vocês vão receber um material que vai ser enviado por correio. E nesse material, a gente vai ter o material do encontro 1, do encontro 2, do encontro 3, do encontro 4. Não é terapia de grupo, então você não vem contar tudo que aconteceu na sua semana, você não vai ficar ouvindo o que os outros pais têm para falar. Não, é eu quem vou trazer material para você. É eu que vou te ensinar a provocar mudanças na sua casa, no seu lar, para você poder melhorar a sua relação com o seu filho, para ter uma relação afetiva, saudável e cheia de limites claros. Limites que você vai aprender a deixar claros nos nossos encontros. Então, cada encontro tem, em média, 1h30 de duração, é ao vivo e é uma vez na semana. Então, a gente vai marcar um dia e uma hora e vai deixar fixo. Por exemplo, todas as quartas-feiras, tal hora, né? Geralmente eu faço à noite porque é mais fácil para todos nós, né? Eu também tenho filho, então eu sei como é que é. Então, a gente é um dia fixo, um horário fixo, e são 7 encontros no total. O que que você vai aprender nesses encontros? Você vai aprender a como fazer essas mudanças na prática. Então, não é conteúdo teórico. Eu não vou pegar artigo científico e falar para você, olha, nesse artigo aqui diz isso. Não, eu vou falar assim, ó, olha, como é que a gente faz para estabelecer limite claro? Como é que a gente faz para diferenciar necessidade da criança e desejo? E como que eu atendo necessidade e desejo? Eu devo atender sempre, né? Eu vou te ensinar a fazer o mural das conquistas, que é para instalar novos comportamentos no seu filho. E sim, você também vai ter um espaço no final da sessão, no final do nosso encontro, para comentar comigo como é que foram as tarefas. Você vai levar uma tarefa. Todo encontro tem uma tarefa que você precisa fazer com seus filhos. Então, essas tarefas elas precisam ser feitas de uma semana para outra. Então, no começo do encontro, geralmente a gente faz a retomada dessas tarefas, quem fez, quem não fez. A gente tem um material onde a gente faz toda a anotação, né, para saber o que que deu certo, o que que não deu, para você conseguir fazer mudanças. Então, e aí sim eu entro com o conteúdo, né? No final a gente estabelece a tarefa, finaliza o nosso encontro para começar o outro já, né, dessa forma, começando sempre pelas tarefas. Então, são encontros que você vai fazer onde eu vou trazer o conteúdo prático para te ensinar a fazer todas essas mudanças dentro da sua casa. Primeiro ponto, você tem que estar disposto, né? Segundo ponto, você tem que estar disponível, então, nesse dia, nesse horário. E terceiro ponto, você tem que saber que só participa desse processo quem está disposto realmente a começar por si a mudança e, como eu disse, não responsabilizar totalmente a criança. Claro, gente, que você pode sim levar o seu filho para terapia. Talvez eu até te diga isso, que você precisa levar o seu filho para terapia. Então, assim, talvez eu te encaminhe, talvez eu faça uma orientação mais próxima, né?
mas a gente vai fazer esse processo aí padronizado para todas as famílias, né? E aí, claro que aí, como eu disse, cada família tem uma realidade. Pode ser que a gente marque um encontro extra, pode ser que a gente precise aí desse contato tete a tete para eu ter essa orientação mais próxima com você. Como eu disse, pode ser que eu encaminhe para algum médico, para algum profissional da sua região, ou se você mora aqui, talvez você venha aqui, enfim, né? Então, a ideia do nosso processo, do nosso grupo todo é esse. Você pode acessar o nosso WhatsApp, entrar em contato com a nossa equipe, falar com o nosso suporte, tirar todas as dúvidas, eu estou super à disposição. Se você quiser vir falar comigo no Instagram também, você pode vir falar comigo no Instagram. E a fim de tirar suas dúvidas e de saber como é que esse processo vai funcionar. Saiba que é possível sim realizar todas essas mudanças com relação à sua família. Como eu disse, a gente não consegue mudar uma realidade de um dia para o outro, mas a gente consegue mudanças que se envolvem num processo e que esse processo pode sim ser satisfatório para você, para sua família e para a saúde mental de todos que estão dentro da sua casa, né? E eu estou aqui para te ajudar e te conduzir nesse processo todo. Então, obrigada por você ter chegado até aqui. Se você precisar de mais informações, acesse o nosso WhatsApp, fale com o nosso suporte, ou fale comigo pelo Instagram também, se você, né, quiser, tiver disponibilidade. Eu fico super à disposição. E até uma próxima aula.